Programa em Foco de volta para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV. Estamos falando sobre um assunto muito importante que envolve a formação da família. Eu tenho certeza que você que está em casa, se nunca passou, conhece alguém que passou por uma situação de divórcio, conhece alguém que cria seus filhos separadamente e nem sempre essa é uma questão que se resolve da melhor maneira. Muitas vezes é preciso acionar os mecanismos judiciais, resolver ali com auxílio da justiça para que esse casamento não venha, além de estragar a vida do casal, também estragar a vida dos filhos. E sobre toda essa questão está falando aqui com a gente a doutora Ana Paula Gimenez, ela que é advogada, pós-graduada em Direito Civil e especializada em família e sucessões. Está aqui esclarecendo as nossas dúvidas e falando a respeito desse tema tão importante que muitas vezes a gente, quando está bem informado, acaba ajudando outras pessoas, né? Então preste bastante atenção que isso se não vier ajudar a você, pode fazer você ajudar alguém, não é isso, doutora? É isso mesmo. A gente estava falando no primeiro bloco a respeito da alienação parental, a respeito das formas de se dirimir essas questões dentro da justiça, tudo aquilo que causa, né, atritos dentro da família. E eu queria falar agora um pouquinho mais a respeito da guarda dos filhos, tipos de guarda, regras, período de visitação, tudo isso da forma legal, da forma que manda a lei. Sim, a regra no Brasil hoje, desde 2014, é a guarda compartilhada. Só que quando eu pergunto para você, o que você acha que é guarda compartilhada, por exemplo? Faz ali um acordo, por exemplo, a criança fica comigo no final de semana, durante a semana fica com a mãe, algo assim? Então, a maioria das pessoas acham que a criança ela deve passar uma semana com um, uma semana com outro, ou 15 dias com cada um, mas na verdade isso é guarda alternada. O que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é a gestão, é a administração da vida da criança, é os dois decidirem as principais questões da vida do filho. Então, a guarda compartilhada, diferente do que as pessoas pensam, pressupõe uma residência com amplo convívio na rotina do filho daquele genitor que não vive com a criança, ou seja, passa um final de semana a cada 15 dias, dorme um dia ou dois na semana, pode participar da vida da criança de outras maneiras, almoçar determinado dia da semana, jantar determinado dia da semana, levar num esporte, levar ou buscar na escola. Então, são os dois genitores participando da vida do filho, mas uma residência fixa para que a criança tenha uma referência e não fique perdida na sua rotina. Porque você imagina, se a guarda alternada, que é o que todo mundo pensa que é a compartilhada, é uma guarda unilateral, alternada. Ou seja, na guarda unilateral, que era aquela usada antigamente, onde geralmente era dada para a mãe, a guarda unilateral, ela só um vai tomar decisão pela vida da criança e o outro só vai ter o direito de visitação, ou seja, ver só a cada 15 dias. E isso é muito pouco, porque a criança precisa de pai e de mãe. Só que assim, como a regra antigamente era unilateral, então essas pessoas que querem mudar para a guarda compartilhada, elas precisam entrar com uma nova ação judicial pedindo a guarda compartilhada, ou elas precisam fazer um acordo, assinar e homologar judicialmente, falando que eles vão compartilhar. E o que é o período de convivência que você falou aí? O período de convivência é você determinar, assim, quais são os dias que cada um vai ficar com a criança. Porque a lei na guarda compartilhada, ela fala do período equilibrado de tempo entre ambos os genitores. Então, é exatamente esse período de convivência. Na sua visão, qual dos tipos de guarda é menos prejudicial para o desenvolvimento da criança? O melhor é a guarda compartilhada, onde ela tem uma residência fixa. A regra no Brasil é a compartilhada e a unilateral como exceção, quando um dos genitores renuncia ao seu direito de guarda ou quando o juiz determina que você não é capaz de ficar com o seu filho, entendeu? Mas o melhor é a compartilhada, porque a criança, ela tem que ter uma residência fixa? Tem, mas ela tem que ter o convívio com ambos os genitores. Então, todas as pessoas conscientes que tem que estar com seus filhos, entendeu? Qual que é o momento assim que o casal
na sua visão, né, pelos casos que já passaram pela sua mão, lá no seu escritório, pelo que você já vivenciou, na sua visão, qual que é o momento do casal realmente chegar e falar assim, olha, quer saber, acabou, não dá mais? Qual que é o momento crucial para que isso não venha a ficar mais pesado, prejudicar outros fatores e destruir ali aquela aliança familiar? Olha, eu te falo que assim, em direito de família, por exemplo, quem advoga em direito de família não tem uma petição, um modelo de petição, porque a gente está lidando com uma coisa que é muito pessoal. Então, cada família é uma família, cada casal é um casal e depende do caso concreto. Tem casais que brigam muito no começo, no primeiro ano de separação, até resolver partilha de bens, as questões dos filhos. Mas, por exemplo, tem casais que brigam depois de anos, entendeu? Geralmente, quando entra uma terceira pessoa no relacionamento. Eu acho que quando entra uma terceira pessoa, tudo muda. Porque, assim, aquele que ficou sozinho pode ter ciúmes, pode ver realmente que acabou aquele relacionamento, assim como aquele que arrumou a terceira pessoa pode ter ciúmes da ex. Então, assim, cada caso é um caso, entendeu? E muitas vezes o que eu vejo acontecer, eu conheço inclusive pessoas, acontece assim, o pai passa um final de semana com a criança, que é o caso da guarda compartilhada, né? Não, qualquer guarda, o pai vai passar o final de semana. E aí essa criança, ela começa a se envolver com a atual mulher do pai e chega em casa falando para a mãe. E aí a mãe cria toda uma situação, porque ainda tem sentimentos, a gente nunca sabe o que acontece com a pessoa, e começa a não querer mais que a criança fique com o pai por conta da atual mulher, né? E acontece também o contrário. É o que eu sempre falo. Pode acontecer também acontece isso que você disse, acontece da atual ter ciúmes da ex e acontece também, homem, geralmente, ele é muito possessivo. Então, por mais que ele separe, ele acha que ele sempre vai ser o dono. Então, se você arruma um novo relacionamento, o ex-marido, ele vai achar que aquela pensão que é para os filhos está sendo para você curtir com o seu namorado, por exemplo. Acontece muito disso. A gente fala, o cara acha que ele paga até o jantar da ex, quando na determinação da pensão alimentícia. Às vezes aquela pensão nem é o suficiente para os filhos. Então, o relacionamento humano, quanto mais ele for resolvido internamente, na base... Pensa, aquele relacionamento não deu certo, acabou, deixou a coisa mais preciosa do mundo, que são os nossos filhos. E cada um tem direito de ser feliz novamente, mas para isso tem que deixar o passado. É verdade, não pode confundir as coisas, não pode, e filho é filho, é para sempre, e... esposa, marido, pode ser esse, entendeu? Eu estava vendo uma notícia esses dias que falava dentro da sua área sobre multiparentalidade. Você pode explicar para a gente melhor sobre isso? Eu posso. Então, existe a filiação, né? A filiação, nossos filhos. Todo mundo acha com o exame de DNA... foi uma corrida para ver quem era o pai biológico daquelas crianças. Mas tem 3 tipos de filiação. A filiação, ela pode ser a presunção civil, que o nosso Código Civil diz. Algumas, que a mãe é sempre certa, que o pai é o marido da mãe, mas isso daí admite prova em contrário, porque vai pressupor o quê? A fidelidade do casal, que nem sempre nos dias de hoje acontece. Aí tem a filiação biológica, que é essa do exame de DNA, e tem a filiação socioafetiva, que é aquela que pai é quem cria. E assim... tem 3 requisitos essa filiação socioafetiva. Aquela sociedade tem que ver aquela família como uma família de pais e filhos. Aqueles filhos têm que se sentir filhos daqueles pais, entendeu? Porque é muito fácil você ser genitor. Genitor, você vai lá, gera uma criança e põe no mundo. Agora, ser pai é participar todos os dias, é exercer a função de pai. Então, surgiu essa figura da filiação socioafetiva. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, eles tiveram que decidir quem era o pai mesmo, que filiação que era mais importante, a filiação biológica ou a filiação socioafetiva? Que é a de criação. Que é você considerar, é diferente de um padrasto, de uma madrasta. É você realmente, é sempre pela visão do filho, você realmente vê aquele pai, aquela mãe como seu pai e sua mãe. É diferente viver junto e você ter a imagem dele como alguém que te representa, né? Sim, exatamente. E aí o que aconteceu? Uma pessoa queria
ter os dois pais no seu registro de nascimento, porque ela via aqueles pais como seus pais, entendeu? Aí o Supremo Tribunal Federal, apesar de grande parte da doutrina, grande parte não sei, mas assim, nomes de peso serem contra a multiparentalidade, o Supremo Tribunal Federal ele admitiu que constasse no registro daquela criança dois pais, entendeu? E uma mãe. Isso daí determinou multiparentalidade. Cada caso é um caso, né? Tem que ser visto... pode ser duas mães, entendeu? Por exemplo, teve um caso de uma mãe que ela faleceu. Aí aquela criança foi criada pela madrasta como se a madrasta fosse sua mãe. Só que se tirasse a mãe biológica do registro de nascimento, aquela criança ia romper os vínculos com a família da mãe biológica, com os avós, por exemplo. Porque quando você adota, você rompe todos os seus vínculos com toda a família biológica. E não queria, porque apesar da filha ter morrido, os avós eles continuavam exercendo o papel de avós. Então, pediu-se a multiparentalidade e constou duas mães no registro civil. Então, aquela criança ficou com a mãe que tinha morrido e permaneceu com o vínculo com os avós. E também ficou com os avós e com a mãe, que era a madrasta, que não era a mãe biológica, mas era aquela que exercia a função de mãe. Nossa, que situação diferente, né? Tem uma outra questão também que eu queria perguntar a você. O que acontece quando, por exemplo, a mãe ela tem uma vida profissional assim super ativa, trabalha muito, né? E muitas vezes não tem tempo para se dedicar ali para a sua família e ao mesmo tempo ela precisa, muitas vezes a criança ou o jovem, ele precisa que a mãe tenha aquele cuidado, que tenha aquela atenção. Então a mãe que está ali profissionalmente trabalhando muito, mas que também tem que se dedicar para ser mãe. Qual o seu entendimento sobre isso? Entra também nesse foco de discussão que você atua hoje? Então, acúmulo, né, da função. Sim, mudou muito. Hoje a mulher, ela acumula várias funções. Ela tem que ser mãe, ela tem que ser amante do marido, ela tem que ser amiga, ela tem que ser boa profissional. Então ela fica super carregada. Uma mãe, por exemplo, divorciada, que cria os filhos sozinha, ela tem que dividir seu tempo. Então ela tem que trabalhar, mas ela tem que fazer com que um convívio, um bom convívio, uma qualidade de tempo, se dedicar aos filhos, porque os filhos não podem ser criados com babá. E a gente não pode ter esse preconceito que a mãe que trabalha, ela não cuida dos seus filhos, porque tem muita mãe que não trabalha, mas fica no shopping o dia inteiro e deixa os filhos com babás, entendeu? Infelizmente, né? Então tem que, cada caso é um caso também. Né? Cada caso é um caso. O que a gente tem que sempre é que pôr os filhos em primeiro lugar. Agora uma dúvida que eu tenho assim, rapidamente. Uma pessoa que muitas vezes não tem condição financeira de arcar ali para resolver uma situação como essa e está ali passando um momento difícil dentro da sua família, essa pessoa, ela procura qual órgão exatamente? Ela vai até a Defensoria Pública ou de repente acaba sendo mais rápido ela procurar ali o Conselho Tutelar ou ela liga na Prefeitura para saber que serviço vai ser designado para resolver essa situação? Em casos de divórcio, pensão alimentícia, guarda, a pessoa que não tem condição financeira, ela tem que procurar a Defensoria Pública. Por quê? Porque o defensor público é o advogado daquelas pessoas que não podem pagar um advogado. E os defensores públicos, eles são ótimos advogados, porque eles passaram por um dos concursos públicos mais difíceis. Então, eu acho que as pessoas devem confiar nisso e realmente procurar a Defensoria Pública. Sem dúvida. É importante, né, esse esclarecimento. Sim. Muitas vezes a pessoa está passando um processo difícil, mas por falta de informação, ela não sabe que mecanismo adequado ela vai procurar, né? Sim. Doutora Ana Paula Gimenez, que esteve aqui conosco falando sobre esse assunto tão importante de família e sucessões dentro da área do direito. Quero agradecer a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Imagina, ela também é autora de 12 livros, é isso? 12 livros jurídicos. 12 livros, eu vou pedir agora para ela rapidamente, para a gente encerrar o nosso programa, que já está chegando ao fim, falar desses livros que ela escreveu e também deixar suas formas de contato, aonde que o nosso telespectador pode te encontrar, site, telefone.
Então, os livros foram consequências do doutorado, então eu publiquei bastante coisa em relação à guarda, alienação parental, publiquei até na Argentina, multiparentalidade, testamento vital, são vários assuntos, mas sempre ligado ao direito de família. E quem quiser saber mais do meu trabalho, quiser me encontrar, é só acessar meu site www.anapaulagimenez.com.br ou me achar no Instagram, que é @doutoraanagimenez. Que é a maneira mais fácil. Maravilha. Tá, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Viu? Tenho certeza que o telespectador em casa foi agraciado com tantos ensinamentos aí, foi uma verdadeira aula e que se não ajudar a você, vai ajudar alguém que você conhece mais pra frente. Sempre conhecimento nunca é demais e sempre está aí ajudando quem precisa. Muito bem, nosso programa está chegando ao fim. Agradeço a sua audiência e mais uma vez esteja sempre conosco, continue com a nossa programação. Agora, 13h, tem o Jornal Premium News para você com Camila Davoli. Continue conosco e até amanhã.